estudantes do 9º ano, bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a nossa aula de número 42, que tem o seguinte objeto de conhecimento. Observem aí, estilo, não é? E como detalhamento disso, nós temos gêneros jornalísticos e publicitários, narrativos e argumentativos, morfologia, pronomes de tratamento, verbos, utilização e flexões. Então vamos iniciar esta aula? Vamos lá! Para esta aula, nós vamos seguir trabalhando com o texto publicitário, ok? Nós já trabalhamos com ele em outras aulas e vamos então recuperar o conceito desse gênero textual, certo? Então acompanhem aí. O que é o texto publicitário? O texto publicitário, coloca no ar, por favor, é esse texto que tem a prática social, como prática social, na verdade, né, de ser formulado a partir de elementos verbais e não verbais, ou seja, utilizando palavras e outras linguagens que são dispostos em anúncios permeados de estratégias persuasivas, não é? Então, permeados de intenção de convencimento para que alguém mude de atitude, compre um produto, né? Então a persuasão existe na tentativa de seduzir o leitor consumidor. A partir do uso de uma linguagem específica, o texto publicitário propõe levar o receptor, né, aquele que recebe o texto, que lê o texto e interage com ele, a ações, né? Ações que podem ser de compra, de adesão política, religiosa, adesão de ideias, entre tantas outras, certo? Então, nós temos aprendido que o texto publicitário é permeado de estratégias de convencimento, de persuasão, para que alguém adote uma opinião, mude de ideia, acabe aí, vamos dizer assim, aderindo a um pensamento político ou religioso e assim por diante, até mesmo comprar um produto ou adquirir um serviço, não é? E nós vimos também que existe uma linguagem específica. E essa linguagem específica desse texto publicitário é caracterizada por alguns elementos. Vamos recuperar esses elementos? Olhem só. Então, tem o aspecto da intertextualidade. Então, o texto publicitário pode se utilizar de músicas muito famosas, de outros textos muito conhecidos, de ditados populares para fazer o seu discurso persuasivo. Leva em consideração o seu público-alvo, certo? Né? Para quem o texto é dirigido, utiliza imagens que podem ser desenhos ou fotografias, imagens reais. Há também a questão de que, para além das imagens e das palavras, as cores e as letras significam alguma coisa. Tende a utilizar frases curtas e concisas, porém, são palavras-chave que são carregadas de significação, que trazem a mensagem ali, com poucas palavras, do todo que se quer significar, não é? Utiliza adjetivos para qualificar ali o produto ou o serviço, verbos no imperativo para indicar a operação que se deve fazer. Além disso, uma linguagem figurada, aquela linguagem que foge do comum, daquela comum do cotidiano. E é possível empregar o humor e ironia e também, dependendo do produto que está sendo veiculado, que está sendo alvo da publicidade, e também do público-alvo, é possível usar gírias, regionalismos e até mesmo neologismos, que é a criação de novos termos. Certo? Então, recapitulamos todos esses elementos relacionados ao texto publicitário. Nós vamos, então, nesta aula, trazer algumas publicidades relacionadas aí ao combate à dengue, não é? Ao mosquito. E, nesse sentido, para que esse combate seja feito, as publicidades, as propagandas, utilizam informações científicas, não é? Então, todos os textos publicitários relacionados ao combate à dengue, eles já trazem aí informações que são cientificamente conhecidas de todos para que o combate seja efetivo.
E que informações são essas? Nós reunimos então em um vídeo várias informações, né, de como combater, né, quais são os sintomas e tudo mais, para que vocês possam estar com o seu repertório a respeito desse combate bem cheio, bem completo, certo? Então vamos acompanhar este vídeo e depois analisar as publicidades. Vamos lá? Olá, eu sou a professora Gisele Palmeira, do Componente de Ciências, e eu vim aqui falar para vocês sobre a dengue, que é uma doença causada por vírus do gênero Flavivírus, onde existe 4 sorotipos, a dengue 1, 2, 3 e 4. Ela é classificada como arbovírus, porque ela é transmitida através de um mosquito chamado Aedes aegypti. Como vocês podem observar, ele apresenta listras brancas, o aparelho bucal da fêmea é adaptado para sugar sangue, tem hábitos diurnos, então ele vai infectar ali aquela pessoa no período do dia ou no final da tarde com mais frequência. A pessoa que tem essa doença, ela apresenta sintomas como febre, dor atrás dos olhos, nas articulações, nos músculos e pode apresentar também manchas vermelhas na pele. Se você está suspeitando dessa doença, é necessário buscar o médico, porque o médico vai passar os exames específicos e existem medicamentos que não podem ser tomados, como por exemplo a AS. Existem casos mais leves e casos mais graves, como a dengue hemorrágica, e ela também pode levar à morte. Hoje já tem a vacina chamada Qdenga, que ela já é aplicada nos postos de saúde do Brasil. E ela é muito importante porque ela tem ali o vírus atenuado ou enfraquecido, que ajuda o sistema imunológico daquele organismo que está recebendo. Além da vacina, existem também métodos de precaução, onde ele evita a proliferação do mosquito, como por exemplo, tampar a caixa d'água, colocar a areia no vaso de planta, evitar ali água parada naqueles objetos que estão no quintal, como o pneu, por exemplo, porque o mosquito ele apresenta o seu ciclo de vida. E nesse ciclo de vida ele tem algumas fases, como por exemplo, a fase do ovo, a fase larval, a pupa até chegar na fase adulta. Então, como a gente pode observar, cada um pode fazer a sua parte, evitando a água parada e também tomando a vacina. Então, vamos fazer a nossa parte e evitar a dengue. Então, pessoal, a partir dessas informações científicas, esse conhecimento científico acumulado a respeito, não é, desse mosquito e da doença que ele transmite e de como combatê-lo, não é? Então, o poder público, de um modo geral, tem feito campanhas para este combate. E essas campanhas são baseadas nessas informações científicas que se tem a respeito, correto? No caso aqui, nós então trabalharemos com uma campanha publicitária que foi organizada por uma prefeitura, certo? Observem aí que nós temos este cartaz publicitário, este anúncio, que diz o seguinte: enche o vasinho de areia e o mosquito não enche. Então, vamos observar os elementos que compõem esse anúncio para esse processo de convencimento. Então, olhem só, nós temos o verbo do imperativo, enche, uma forma do verbo encher, não é? E temos aí esse pronome que estaria suprimido, não é? Que aí, notem, nós estamos dirigindo essa mensagem para você, para tu, para a segunda pessoa, a pessoa com quem estamos falando, não é? Então, é a segunda pessoa. Dentro da gramática tradicional, essa segunda pessoa é representada pelo tu. Mas no nosso cotidiano, no português brasileiro, esse pronome vem aos poucos sendo substituído pelo pronome você, não é? Então, avançando, vamos lá?
Nós temos também uma outra forma verbal aqui utilizada nesse nosso cartaz, né? Nós temos falado sempre que na campanha publicitária se tem o verbo do modo imperativo, mas não significa dizer que outras formas não possam aparecer para compor o texto. Então observem aqui que nessa segunda parte, e o mosquito não enche, nós temos que essa forma do verbo encher aí é o modo indicativo, que é o modo da certeza. Nessa segunda ocorrência, não temos aí a indicação de uma ordem, de um pedido, de um comando, então não é modo imperativo, ok? Seguindo adiante, vamos observar outros elementos. Nessa segunda parte do texto, essa parte menor, que diz o mosquito não enche, vamos observar aí que a linguagem é figurada, não é? Porque esse encher que aí está, não é o encher, né, de colocar coisas, né, de tornar alguma coisa cheia. É o encher de, não incomoda, né, o mosquito não incomoda. Então, essa linguagem aí é uma linguagem figurada, que é muito empregada nos textos publicitários, né, que é aquela linguagem que não é a comum do cotidiano, que não é a comum formal, é uma linguagem mais informal neste caso aqui, e é figurativo, é um outro sentido, um sentido figurado atribuído ao verbo encher, ok? Seguindo adiante, vamos lá, mais informações. E aí, notem que o recurso estratégico utilizado neste exemplo aqui de cartaz para o convencimento é o recurso do exemplo, né? Ele dá um exemplo daquilo que deve ser feito para que o mosquito não se reproduza e a doença, ao fim e ao cabo, não prolifere ainda mais, certo? Então veja aí, o discurso pode ser, né, esse recurso pode ser, na verdade, do exemplo, mas poderiam ser dados estatísticos, dados históricos, não é? Poderia se apelar aí para a parte da emoção do leitor, mas aqui o recurso estratégico é o do exemplo. O que você deve fazer para evitar? Seguindo adiante, nós temos então, por fim, um elemento não verbal, né? Porque todos esses elementos que nós analisamos até aqui é a parte verbal do texto, a parte das palavras, não é? Aquilo que está escrito. Agora, vamos observar que há elemento não verbal aí, que a gente vê que é aquele vasinho de planta, né? Próprio ali do dia a dia, da casa das pessoas. Quem gosta de plantas tem vasinhos como esse em casa. Porém, nota que na imagem desse vasinho foi colocado aí alguns desenhos que sugerem aí um vasinho se divertindo, brincando, desenhos também que remetem a desenhos próprios do universo infantil, ok? Então isso pode indicar aí um direcionamento do público-alvo que se quer atingir com essa campanha, ok? Então tudo isso foi observado por nós. Nós vamos avançar agora que nós temos um quadro que nos ajuda a analisar esse texto e a organizar, na verdade, tudo isso que nós conversamos aqui sobre esse texto, sobre essa publicidade. Vamos então a ele? Olhem só. Então, vimos, analisamos, né, aquela publicidade, né, sobre aí o combate à dengue. E aí, primeira pergunta, onde pode circular esse texto? E como ele pode circular? Como assim circular, professora? Onde esse texto vai aparecer e as pessoas irão ler, não é? Então, em geral, esse tipo de campanha circula, aparece em espaços públicos, por exemplo, prédios públicos como as escolas, os postos de saúde, não é? Então, os lugares em que a pessoa vai para tirar seus documentos, né? Porque são campanhas públicas. Além disso, as ruas, né? Os lugares onde se tem ali algum mural, mural de avisos, não é? Outdoors, que são aquelas grandes placas, né, de aviso, cartazes, né, lugares onde se possa pregar, colar cartazes. Então veja que é um texto de ampla circulação em vários ambientes e espaços públicos, onde muitas pessoas circulam e possam ter acesso,
né, a esse tipo de campanha. E qual seria o público-alvo? Bom, é a população em geral, né? Se vai circular em espaço público, a população em geral deve ser atingida. Mas aí, devido à forma como nós vimos aqueles desenhos no cartaz, nós podemos dizer então que há um apelo lúdico a esse cartaz, né? Então, é possível que se queira atingir de maneira especial as crianças, né? Educar desde pequenas crianças para que elas tenham esse olhar do combate à dengue, tá? E aí, que recurso estratégico de convencimento esse cartaz utiliza? Nós vimos a questão do exemplo, né? Então, é o exemplo de atitude a ser tomada, ok? Nós vimos, né? Eu mostrei para vocês, o recurso estratégico é o do exemplo, né? Quando ele diz ali, né? Enche o vasinho de areia que a dengue não enche. É um exemplo do que você deve fazer para que a dengue não continue aí afetando tantas pessoas. É o exemplo. Então, esse é o recurso estratégico, ok? Aí, seguindo adiante com a nossa análise, olhem só. Há verbos neste cartaz? Tem algum verbo, alguma forma verbal? E se tem verbos, quais são eles? Sim, tem verbos, né? E é o verbo encher em duas ocorrências, em duas significações, né? Na primeira ocorrência, ele significa uma coisa, né? Que é enche o pratinho de areia. E a segunda ocorrência, ele significa outra coisa, que é e a dengue não enche, tá? E cada uma dessas significações mostra o verbo em uma forma diferente, em um modo diferente, que é justamente nossa segunda pergunta ali. Qual o modo verbal presente, né? Quando a gente diz enche o vasinho de areia, é justamente o sentido de tornar cheio. Encher alguma coisa, tornar cheio. Então, encher o copo de água, não é? Encher o vaso de areia, não é? Encher a lata com farinha, por exemplo. Tudo isso é encher, tornar cheio. E é o primeiro sentido que o verbo encher é utilizado, não é? Enche o vasinho de areia, que é também uma ordem, um pedido, uma ação que deve ser praticada. Então, nota aí que nesse sentido, então, é imperativo afirmativo, é a ordem, o pedido é imperativo. Aí, na segunda ocorrência, o mosquito não enche, né? Nesse caso aí, o verbo encher significa outra coisa, que é não encher, não incomodar, né? Não atrapalhar, é nesse sentido. Ah, menino, não me enche a paciência, né? Então, na segunda ocorrência, é esse segundo sentido. E aí, nesse caso aí, não é uma ordem, não é um pedido, é uma certeza. Se você fizer isso, né, de combater a dengue, o mosquito não vai aí incomodar, não vai te atrapalhar. Então, é uma certeza, é o modo indicativo, tá bom? E aí, essa análise que eu já fiz para vocês aqui, dos sentidos do verbo encher, já me conduz aí a última pergunta desse nosso cartaz. Utiliza a linguagem figurada, né? Nesse cartaz, tem linguagem figurada? Se sim, como? Então, vamos dizer, sim, tem linguagem figurada sim. Por quê? O verbo encher tem dois sentidos, como a gente acabou de ver, né? O sentido denotativo, que é o sentido do dia a dia, ele significa tornar cheio, né? Enche o vasinho de areia. E tem também o sentido conotativo, que é o sentido inovador, diferente, né? Quando eu digo que o mosquito não enche, significa que ele não vai esgotar a paciência. Certo, pessoal? Então, nota aí que a gente analisou os verbos, os sentidos, se a linguagem é figurada ou se não é. Vimos os possíveis lugares onde esse texto pode circular e vimos a estratégia de convencimento aí, que foi a do exemplo, aquilo que eu tenho que fazer para evitar a dengue, certo? E aí, fechando essa análise, nós podemos dizer o seguinte, coloca no ar, por favor, a cartela. Essa primeira publicidade analisada, ela estabelece uma relação de causa e consequência, ou seja, né? Uma ação tomada gera uma consequência benéfica, que é a erradicação do mosquito transmissor da dengue. Ou seja, se eu fizer a ação de encher o vasinho lá de areia,
com tantas outras, porque nessa campanha tinha vários cartazes, cada cartaz com uma ação que deveria ser tomada, né? Nós, então, iremos conseguir erradicar o mosquito, que é o benefício, vamos dizer assim, né? Então, com essa exemplificação toda, a gente vê, então, que, de fato, o leitor, ao ler esse cartaz, vai, de fato, tomar a atitude, seguir o exemplo desse cartaz, né? Seguir aquilo que o cartaz solicita, mostra, dá o exemplo, que é o do combate, correto? Então, gente, vimos esse nosso primeiro cartaz, mas nós temos um outro, que também é de combate à dengue, mas ele tem algumas diferenças, né? Ele traz aí algumas questões, uma outra forma de organização e estruturação. Então, vamos a ele? Vamos lá, então. Também é um cartaz de uma prefeitura, não é? Uma outra cidade, mas notem o seguinte, notem só. Nós temos aí, então, o que ele diz. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Então, notem isso aí. É uma outra forma de comunicação, não é? E abaixo, né, a mudança começa por você. E aí mais algumas informações em letra menor, mas a gente vai trabalhar com isso que está com a letra maior, que é o que chama mais atenção de quem lê este cartaz, ok? Então, de novo, os verbos que estão aí, quais são? Então, a gente tem combateu e começa. E esses verbos estão no modo indicativo, que é o modo da certeza, né? Combateu hoje. Ou seja, é certo que vai combater, é preciso combater, né? A mudança começa por você. Isso é uma certeza, não é uma ordem, ok? Seguindo adiante, porque temos mais verbos. Olhem só, agora temos o verbo proteja. E esse sim está na forma do imperativo. Proteja a sua família. Olha aí a ordem, o pedido para a ação que você deve tomar, ok? Seguindo adiante, vamos lá. Além disso, que outra palavra chama muita atenção de quem lê este cartaz? O nosso pronome de tratamento você, que está escrito em tamanho bem grande e que demonstra que está falando diretamente com quem lê o cartaz. Você, né? Pronome de tratamento aí, mas dirigindo diretamente aí a mensagem a quem lê o texto. Conforme nós vimos ao longo desta aula, esse pronome de tratamento você tem sido utilizado para representar a segunda pessoa do discurso, a pessoa com quem se fala. É você que deve ler esse texto e tomar atitudes, ok? Seguindo adiante, vamos lá? Olhem só. Temos também aí a presença de um pronome possessivo, sua família, não é? Então, ele fala com você e ele apela para a família que é sua. Ou seja, você está protegendo quem é muito próximo, pessoas que você ama. São sua responsabilidade, sua família. E, seguindo adiante, vamos lá. E, como é um cartaz, né, ele não pode deixar de ter elementos não verbais. No caso aqui, nós temos, então, o contorno da família aí, né, sendo sugerido, o pai, a mãe e crianças pequenas, nessa ação de proteção, né, os adultos protegendo as crianças, né, concordando com tudo que o cartaz traz para nós. Além disso, aí na letra O, nós temos um alvo. E quem está no centro do alvo? O mosquito. E isso é informação não verbal também, ok, pessoal? Então vamos agora ao nosso cartaz, olhem só, cartaz não, ao nosso quadro de análise desse cartaz. Vamos lá então, olhem só. Então, assim como o primeiro cartaz, este também pode circular nos espaços públicos, né? Prédios, ruas, murais, em cartazes, em murais de cartazes, na verdade, em outdoors, né? Assim como o primeiro. E aqui o público-alvo é a população em geral, mas neste caso é uma conversa mais para adultos, porque apela aí para a questão da família, mostra os adultos com responsabilidade em relação às crianças, certo? Então, enquanto o primeiro
era para o geral, mas tinha um apelo para as crianças, este apela para adultos, certo? E qual é o recurso estratégico de convencimento? No primeiro foi o exemplo, aqui é a sensibilização. Vocês viram que não tem ali a descrição de nenhuma ação a ser tomada, porém ele sensibiliza, não é? Porque é a partir da ideia da família. É a família que é sua responsabilidade. Ele fala com você e depois ele diz sua família, ok? Então, nesse sentido, é a responsabilidade de quem lê o cartaz. Então, a sensibilização é a estratégia de convencimento. De novo, poderiam ser dados estatísticos, dados históricos, exemplo, como a gente viu no primeiro, ou a questão da sensibilização, do sentimento do leitor, que é o que aparece nesse segundo cartaz. Vamos adiante. Temos verbos? Sim, né? E nesse caso aí, o verbo combater, proteger e começar. E em que modos eles estão? Olhem só. Combateu, modo indicativo. Aí o começar, né? A mudança começa por você, modo indicativo também. Eles, tanto o combateu como o começar, né? A mudança começa, eles não estão prescrevendo nenhuma ação. Eles estão fazendo aí falas de certeza, de modo indicativo, então. Apenas a frase proteja a sua família é que dá uma ordem, um pedido, um exemplo, né? Vamos dizer assim, uma exemplificação, um comando a ser seguido na verdade. Então aí sim nós temos modo imperativo, apenas uma ocorrência de modo imperativo, certo? E nesse caso desse cartaz, vamos avançar? Não tem linguagem figurada acontecendo lá. No primeiro a gente viu, né, 2 sentidos do verbo encher. Mas aqui neste segundo, não tem. Então, notem aí que a linguagem figurada pode ou não ser utilizada em cartazes, em anúncios publicitários. A gente viu que o verbo no modo imperativo, ele pode aparecer, ele pode ser predominante ou não. Vai depender, então, justamente da forma como o discurso vai sendo organizado, ok? E a questão do nosso pronome. Nós vamos agora conversar rapidamente com vocês sobre o pronome. A gente viu aí o pronome você aparecendo em evidência no último cartaz. E a gente tem que lembrar que originalmente ele é um pronome de tratamento, mas na nossa fala da língua portuguesa ele tem ocupado paulatinamente o lugar do pronome tu, não é? Então vamos à nossa TV interativa observar alguns aspectos? Olhem só. Então, observem aí conosco, né? O pronome você é classificado pela gramática normativa como um pronome pessoal de tratamento, né? Outros exemplos de pronomes pessoais de tratamento apenas a título, né, de conhecimento. Nós temos aí, por exemplo, senhor, senhora, que nota para nós um tratamento respeitoso. Senhorita é usado para moças solteiras, tá? E Vossa Senhoria é para pessoas de cerimônia, principalmente em correspondências comerciais, para funcionários graduados. Aí nós temos o pronome de tratamento Vossa Excelência, que é para altas autoridades, né? E, para o caso do Papa, Vossa Santidade. Não é o caso do nosso país, mas quando é uma majestade, né, para reis e rainhas, a gente usa a Vossa Majestade. E para imperadores também vai ser Vossa Majestade, mas é Vossa Majestade Imperial. E Vossa Alteza para príncipes e princesas e duques, né? Então vejam aí que são pronomes de tratamento que são mais próximos da nossa realidade, né? Mas o que nós mais empregamos mesmo são justamente esses aqui, né? Senhor, senhorita e Vossa Senhoria um pouco menos. E aí, Vossa Excelência, né? No caso de estarmos diante aí de altas autoridades. Mas vamos retornar então ao você, esse pronome tão empregado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Observem só então o seguinte, né? Que no uso do cotidiano e também o mais informal do nosso português, o você é o pronome que tem substituído o tu. Professora, então ninguém mais utiliza o tu? Ninguém mais utiliza esse pronome? Sim, gente, utilizam. Mas há registros de fala, e aqui
no Amazonas, isso tem sido registrado com muita frequência, em que o você tem justamente substituído o nosso pronome tu, tá bom? Então, você tem ocupado esse lugar, né? E, professor, isso é ruim? Não, apenas é uma transformação da nossa língua, tá? Mas a gente tem que lembrar, o você ocupa, então, essa segunda pessoa, essa pessoa com quem nós falamos, sim. Mas e como é que fica o verbo, né? O verbo vai concordar com esse você de que maneira? Então, olhem só, nestes casos, mesmo representando a segunda pessoa, o pronome você, quando ele aparecer, tá? Ele vai concordar com verbos que são flexionados na terceira pessoa, tá? Então, por isso é que a gente vai observar que são observadas aí as formas, né? Você combateu, proteja você, né? Que são formas verbais que estão aí concordando com o pronome você. Elas são formas verbais de terceira pessoa, mas elas servem para dirigir a mensagem para a segunda pessoa, para a pessoa com quem se fala, tá bom? Então, tenham isso em mente. Os textos publicitários, eles vão dirigir a mensagem para quem está lendo aquele texto ou ouvindo. E, neste caso, essa pessoa que lê ou ouve esse texto é a segunda pessoa, é a pessoa com quem se fala. Então, é uma mensagem dirigida ali naquele momento para você. Então, todos esses mecanismos de convencimento, de linguagem figurada, de verbo no imperativo, vai acontecer justamente para fazer com que você seja persuadido. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos avançar e vamos encerrar esta aula.